Obrigado. Primeiro, começando a agradecer vocês do TC pela parceria, não é só no TC Real Estate, acho que a gente tem aí uma série de iniciativas que faz junto com vocês. Parabéns pela iniciativa de levar mais conhecimento das empresas para as pessoas físicas e, com isso, a gente melhorar o nível de entendimento aí da comunidade investidora. A gente comunga da mesma ideia, a gente pratica a mesma ideia, então, para a gente é sempre uma ótima oportunidade estar aqui nos eventos do TC e também usar os canais do TC para fazer a nossa divulgação enquanto área de relação com investidores. Queria apresentar aqui rápido a Mara. A Mara é diretora estatutária de relação com investidores, vai dividir comigo aqui a apresentação. Para a gente começar, a gente trouxe uma apresentação que ela é uma síntese da apresentação que nós fizemos na semana passada no nosso Investor Day. Para quem tiver interesse em acompanhar essa apresentação mais completa, que foi feita pelos nossos líderes de negócios, ela está disponível no YouTube, no JHSF Institucional, é o canal que a gente criou lá para fazer um depositório de diversos vídeos da companhia, inclusive aqueles associados à área de relação com investidores. Uma rápida introdução à JHSF, é uma empresa que ano que vem completa 50 anos, uma empresa que foca a sua atuação no segmento de ultra alta renda. Então, a gente está olhando aqui o 0,1% da população brasileira como cliente-alvo para os nossos negócios. Estava ouvindo o Abrão comentar agora há pouco aqui do mercado de São Paulo. A gente também gosta de São Paulo porque a região de São Paulo concentra metade dessa população do Brasil, do ultra alta renda. Então, não é à toa que o nosso negócio também está baseado aqui na cidade de São Paulo e a nossa segunda residência, ou nossos projetos para a segunda residência, estão até 1 hora da cidade de São Paulo. É uma empresa que tem uma cultura muito forte de desenvolvimento de relacionamento, então o nosso pensamento ele não é transacional, ele é de formação de relacionamento de longo prazo. A gente se vê muito no propósito de entregar para essas famílias que fazem parte do nosso público-alvo uma melhoria de qualidade de vida através de produtos e serviços que surpreendam, transformem, inspirem e realizem essas famílias, e um time de 4.000 pessoas que acorda cedo, dorme tarde, para levar qualidade e excelência. O nível de exigência dos nossos clientes é alto e a gente aprendeu com o tempo que, se não entregar um produto com muita qualidade e excelência, a gente acaba não satisfazendo o objetivo do nosso cliente. A empresa se organiza, portanto, de uma maneira diferente de grandes empresas que se organizam por linhas de produtos. A gente se organiza focado no cliente de alta renda. E o que eu vou querer mostrar para vocês com essas 4 áreas aqui é que elas têm uma grande interseção baseadas nos mesmos clientes. Então, a gente hoje desenvolve soluções de moradia para essas famílias. Normalmente, a gente faz projetos que são grandes, então, a gente deixou já há alguns anos de fazer projetos que é uma torre num terreno relativamente pequeno. A gente tem olhado terrenos aí de 30, 40, 50 mil metros quadrados, 6 milhões de metros quadrados, como projetos onde a gente vê a possibilidade de replicar experiências que nós tivemos no passado. A companhia tem um land bank expressivo, a Mara daqui a pouco vai detalhar. É um land bank não permutado, em outras palavras, nós investimos nesse land bank, tem cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais já investidos em termos de land bank, o qual a gente tem como objetivo transformar em 39 bilhões de VGV. E esse land bank está distribuído em 3 grandes áreas. Aqui em São Paulo, no entorno ali do Shopping Cidade Jardim, que é uma área que já há algum tempo a gente domina enquanto land bank. Depois tem uma segunda área, que é o Complexo Boa Vista. Hoje é uma área de 28 milhões de metros quadrados. Como ordem de grandeza, isso aqui é aproximadamente 1/3 de Manhattan, em termos de área total que a gente tem ali. E depois tem uma área também que fica aonde está implantado o Catarina Fashion Outlet, onde está também o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, onde a gente pretende desenvolver o Catarina Town. A gente hoje, portanto, consegue olhar o desenvolvimento dessa incorporadora da companhia num horizonte de 15 a 20 anos, baseado simplesmente naquilo que a gente tem já de land bank dentro de casa. Essa área
de desenvolvimento imobiliário, ela acaba gerando muito produto multiuso. Então, esses projetos em terrenos maiores, eles permitem que a gente faça muito mais do que só moradias. E, com o tempo, a gente foi vendo que integrar o comércio no local onde as pessoas moram, isso tem gerado um diferencial de produto. Então, para quem é daqui de São Paulo, deve conhecer ali o Shopping Cidade Jardim, os prédios que tem em cima. Para quem ainda não conhece, fica o convite. É esse tipo de desenvolvimento que a gente chama, então, desses desenvolvimentos multiuso. E o que é interessante disso para a nossa estratégia é que a gente consegue trazer a segunda vertical de negócios da companhia, que é solução em consumo, para o mesmo lugar aonde a solução de moradia foi apresentada e foi ali aplicada, fazendo com que isso tenha sinergia entre o residencial e a parte do comércio. Mas, na parte do comércio, também, com o tempo, a gente foi percebendo que existiam uma série de produtos representados por marcas que não estavam presentes aqui no Brasil. E, sucessivamente, a gente foi se aproximando dessas marcas que a gente percebia que nossos clientes consumiam quando viajavam para fora do Brasil, e, aos poucos, foi trazendo essas marcas para operarem no Brasil, e nós somos a empresa que opera essa atividade de varejo. Então, esse é um braço da companhia que tem crescido. A gente fez investimentos não só na abertura de novas lojas, em trazer novas marcas, mas também formando uma equipe profissional muito sênior para tocar essa divisão dentro da companhia. Também, dentro desses espaços de comércio que a gente tem, acaba surgindo lugares para abertura de novos restaurantes. Eu já estou misturando aqui com a terceira vertente nossa de negócios, que é a gastronomia e hospitalidade. E, portanto, a gente vai criando, com esse processo, um ecossistema que entrega para aquela mesma família a solução de moradia, a de consumo e a de gastronomia. E tem algumas situações, inclusive, que a gente integra uma solução de hospitalidade. Fazenda Boa Vista, existe um Hotel Fasano lá dentro. Aqui em São Paulo, a gente, em breve, vai fazer o Hotel Fasano Cidade Jardim, que é um hotel integrado ao shopping, que está integrado ao residencial, que está integrado a 3 torres comerciais. Então, hoje, a companhia tem capacidade de realizar projetos que são sinérgicos entre si, sinérgicos entre essas várias áreas de negócio, e que tem como elo de ligação de tudo isso o mesmo perfil de cliente, para não dizer aqui o mesmo cliente. E nós, há 2 anos atrás, inauguramos o único aeroporto privado e executivo do Brasil, ou exclusivamente executivo do Brasil, um projeto que a gente, quando hoje olha para frente, a gente estima ter alguma coisa perto de 250 aeronaves angaradas conosco. Pouca gente conhece, o Brasil é o segundo maior mercado no mundo em aviação executiva. A cidade de São Paulo é a principal cidade no mundo em frota de helicóptero. E 40% dos voos no Brasil da aviação executiva, eles têm como origem ou destino a cidade de São Paulo. Portanto, a gente olha essa solução de infraestrutura como uma solução que é voltada para aquele perfil da população que usa o avião para trabalhar ou para lazer, mas que não está disposto a passar por uma experiência de uso de um aeroporto comercial, onde os tempos e os movimentos acabam sendo muito mais lentos para poder acomodar grandes fluxos. Hoje, a gente tem alguma coisa próxima a 70 aeronaves que estão angaradas no aeroporto, das quais mais de 90% pertencem a clientes das outras 3 unidades de negócio. Então, corroborando aqui essa visão de que existe, sim, uma possibilidade de integração dos negócios através do cliente. Aliás, esse modelo não é um modelo que é inédito. Quando a gente olha para fora e pega empresas como o grupo LVMH, ele fez essa integração. Ele começou na parte de bebidas, depois foi misturando moda, foi misturando uma série de outras atividades, mais recentemente gastronomia, hospitalidade. Então, o que a gente está vendo é que tem um espaço aqui no Brasil, e essa é a nossa tese de investimentos, existe demanda para produtos de alta renda no Brasil.
O que não existia é uma empresa que se colocou no papel de organizar esse processo. E essa é a oportunidade de negócio que nós vimos para a JHSF. Eu vou passar aqui a palavra para a Mara, que ela vai detalhar um pouco mais para vocês as unidades de negócio. Depois a gente fala um pouquinho sobre gestão de balanço e estratégia financeira para a companhia como um todo. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite do TC, sempre um prazer. Obrigada, Thiago, pela introdução. Como o Thiago falou, introduziu bem, o nosso cliente é bem específico, é bem nichado. E isso caracteriza todo o nosso processo. Então, desde a compra do terreno até a comercialização e até o pós, que, na verdade, esse pós para a gente não termina, porque é um relacionamento de longo prazo, né? Então, a gente tem um relacionamento com a família, em todos os nossos negócios. E a gente tem o Land Bank dividido em 3 clusters, a gente chama cluster, que são grandes áreas. E, de forma geral, nossos projetos são multiuso, a gente gosta de interagir com as 4 áreas que a gente tem. Então, por exemplo, no Parque Catarina, a gente é onde está o aeroporto executivo, onde eu já tenho o outlet. E esses terrenos não são terrenos, que nem o Thiago falou, é muito difícil a gente comprar um terreno pequeno. Normalmente são 1.000 ou milhões de metros quadrados. A gente tem, por exemplo, os 2 últimos terrenos que a gente comprou no Complexo Boa Vista, um em julho desse ano, um em agosto do ano passado, totalizam 12 milhões e meio de metros quadrados. E como a gente compra grandes áreas, grandes glebas, a gente acaba tendo um poder de negociação e a aquisição do terreno acaba sendo relativamente um valor baixo. Então, esses terrenos variaram de R$20 a R$25 o metro quadrado. Então, hoje, na Fazenda Boa Vista, até a gente vende a quase R$3.000 o metro quadrado, que tem de remanescente. E no Boa Vista Village, que é o segundo empreendimento do Cluster Boa Vista, a gente está vendendo terreno a R$1.800 o metro quadrado. Então, a gente consegue isso porque são realmente grandes glebas, multiuso. E outra coisa que caracteriza ou é consequência de comprar terrenos grandes é o faseamento. Então, os nossos clusters possuem projetos que, em média, duram 8 anos. Podem variar para mais ou para menos, muito aí de acordo com o cenário macro e também com demanda. Mas o faseamento é uma coisa que a gente usa muito. Então, os projetos... A Fazenda Boa Vista tem 15 anos, né, que está no final, e os nossos projetos futuros a gente tem, em média, de 8 a 10 anos. Então, a gente também não vende tudo de uma vez, né, é muita coisa. E a gente usa esse faseamento tanto para atender o cliente, a gente tem uma grande flexibilidade, a gente gosta de escutar, então a gente acaba adaptando coisas e também para economicamente, financeiramente, para adaptando o preço, e, enfim, e tendo uma proteção em relação a qualquer custo. Outra característica que a gente tem, o Thiago mencionou rapidamente, a gente não faz permuta. E qual é o impacto disso? A gente não tem uma pressão para lançar. Então, esse VSO, a gente não tem uma regra determinada e a gente não tem essa pressão para entregar para o permutante. E, com isso, dá para a gente uma liberdade de proteger o valor aspiracional do produto, no sentido que eu não preciso lançar e vender ou queimar estoque enfim, por conta de qualquer pressão. Outra questão também é na venda. A nossa venda é muito diferente do padrão que a gente vê no mercado. Então, dificilmente a gente vai abrir logo de cara um showroom, um stand, fazer mídia, usar corretores terceirizados. A gente faz uma pré-venda muito focada. Então, são com famílias, com clientes que a gente já conhece, que tem um relacionamento de longo prazo. Essas famílias, esses clientes, eles trazem outras famílias, outros clientes. A gente usa muito a frase member get member. Então, a venda também é diferenciada. A gente tem um pré-lançamento no Complexo da Boa Vista, que é chamado Estates, que é a terceira fase do complexo, que ele ainda não foi lançado oficialmente. Então, assim, não existe uma campanha ou não tem um lançamento oficial e a gente, em 4 meses, vendemos cerca de R$400 milhões. Mara, só para fazer um comentário, quando ela está dizendo isso, quer dizer, a gente não tem um material vamos dizer, publicitário que foi distribuído, simplesmente acessando a própria base de clientes, numa sala de reunião do nosso escritório, onde a gente montou uma maquete, onde tem os renderings do projeto como um todo,
foi feita essa comercialização em 4 meses de 400 milhões de terrenos. E cada um desses terrenos que foram vendidos, acho que o ticket mais baixo que a gente viu ali foram 16 milhões de reais. Então, acho que essa questão que a Mara está destacando, para a gente, ela é uma questão interessante, porque assim, a nossa exposição de capital a cada fase do projeto ela é feita sempre de uma maneira muito faseada e com um grau de segurança bom que ele é atribuído por força desse relacionamento que a companhia já tem com uma base de clientes que olha para esses produtos como aquele produto que, uma vez entregue, ele vai alcançar aquele objetivo de melhoria de qualidade de vida. Entrando nesse ponto do como o cliente paga, eu recebo muita pergunta sobre questão de taxa de juros, cenário macro. Obviamente, a gente olha com atenção, mas o nosso cliente não é impactado diretamente em aumentos de taxa de juros, porque grande parte não faz financiamento imobiliário. Então, e por a gente receber uma grande parte no pré-lançamento, a gente já consegue tocar a obra. Então, para vocês terem uma ideia, os nossos projetos, em média, têm uma margem bruta de 65% e uma margem líquida de 50%. Então, com isso também, a gente acaba tendo uma segurança financeira durante a obra. E grande parte, principalmente do Complexo Boa Vista, a venda é de lote. Então, o cliente que toca a construção da própria casa. Ainda mais, continuando essa parte, o processo do cliente da venda, acho que também é importante ressaltar que até o jeito de vender para o nosso cliente é diferente, né, Thiago? A gente não usa corretores terceirizados, a gente tem funcionários nossos, CLTs nossos, até próprio diretor, Thiago mesmo, enfim, a gente faz essa venda porque é um relacionamento, não é uma transação. Então, isso também conta. Normalmente, os nossos clientes eles têm grandes escritórios de advocacia ou até o próprio Wealth que negocia a venda. Então, também a venda é diferenciada. A gente aprendeu com o tempo, e isso faz parte desses 50 anos de história, que o papel do corretor ele tem o seu valor, não necessariamente para a nossa proposta de valor. Então, a gente acabou primarizando esse processo de vendas, que não só melhorou muito a qualidade até daquilo que é prometido para o cliente, né? Então, eu costumo brincar que a gente teve situações de corretor que prometeu que no terreno vizinho de onde alguém estava comprando ia ter, sei lá, um aeroporto de disco voador. E depois, óbvio que não teve, né? E aí a gente ficou com o ônus de ter que fazer o aeroporto de disco voador. Então, quando a gente traz uma equipe de vendas que é própria, a gente também trabalha muito mais alinhado com aquilo que é a promessa da entrega vis-à-vis aquilo que é o verdadeiro compromisso da companhia. E, de modo geral, eu quero só detalhar um ponto que a Mara trouxe aqui para deixar bem claro para vocês, que tem a ver com a questão da exposição de capital. Quando a gente faz o pré-lançamento e a gente começa a realizar vendas, via de regra, 30% do VGV é o sinal que a gente recebe do nosso cliente. Então, números que ela falou, 65% de margem bruta, 50% de margem líquida. Se a gente está com 65% de margem bruta e a gente recebeu 30% de sinal, praticamente o valor do sinal paga o custo da obra. Isso para a gente mostra a questão de como fazer a exposição de capital da companhia ser dosada nesses empreendimentos. Então, por exemplo, a gente não usa, como a grande maioria das empresas nesse segmento, o tal do plano empresário, que é um financiamento para a obra. A gente faz um autofinanciamento com o próprio cliente. No momento que nós vendemos, aqueles 70% que faltam ser pagos, eles são pagos, via de regra, num fluxo de 36 meses. A companhia tem hoje 1 bilhão e 100 milhões de reais de contas a receber de obras já entregues e que rendem para a companhia ou IGPM ou IPCA, mais taxa de juros, remunerando de uma maneira bastante adequada o capital que a gente tem ali investido. Então, não é à toa que a gente pega esse valor e mostra para o mercado dizendo o seguinte: você quer fazer visão de dívida líquida da companhia? Olha o caixa, olha esse recurso que vai entrar, porque ele já é de obra performada nos próximos
2 anos, que normalmente esse é o prazo médio da carteira que a gente tem, e compara isso com a dívida bruta que a companhia tem. Eu estou assim, só adiantando um pouco aqui a análise de balanço, que a gente vai falar exatamente dessa divisão. E falando de análise de balanço, aqui na primeira coluna, na segunda coluna, a gente tem o valor, eu comentei do como a gente compra os terrenos, né, grandes glebas, e dei exemplos de alguns terrenos que a gente comprou recentemente. Então, todos os nossos terrenos, nossos projetos, eles já estão com terrenos já pagos e no nosso balanço. E o balanço, e o que a gente tem aqui é o valor de custo, que aparece no nosso balanço de todos os nossos terrenos. E a gente até não gosta muito de uma métrica que o mercado usa muito, que é o book value, porque a gente compra terrenos muito grandes e preço de, enfim, né, quase insignificante em relação ao projeto todo. Então, a nossa proporção de book value versus o VGV é até muito fora do comum das incorporadoras. A gente trabalha com mais de 30 vezes esse número. Então, números que a gente já dividiu aqui com vocês, 1 bilhão e 100 de capital investido para gerar 39 bi de VGV. Normalmente, a gente vê nas empresas que fazem permuta, e isso é a grande maioria das empresas, essa relação sendo 1:3. Então, é mais ou menos o seguinte, uma incorporadora tradicional, ela permuta um terreno de valor 1 para gerar um VGV de 3, do qual 1 fica para o permutante, 1 é o custo e 1 é o resultado dela. Quando a gente traz essa mesma lógica aqui para a JHSF, fica muito dispar essa proporção. Portanto, a gente chama sempre a atenção, cuidado com esse múltiplo. Para quem gosta de olhar múltiplo, esse é um múltiplo que vai ser misleading para o modelo de negócios que a gente faz. É isso mesmo. Vamos para o próximo aqui? Pode ser. Acho que a incorporação... Você passou aí. Eu vou... A gente não gosta, eu até vou complementar a introdução do Thiago, a gente não gosta de falar só de real estate, porque é difícil falar só de real estate ou só do land bank, quando dentro de um projeto a gente tem, por exemplo, na Boa Vista, a gente tem hotel, gastronomia, consumo. Nos projetos futuros também todo englobam os outros 3 segmentos. Então, a gente trouxe também um resumo do nosso plano para os próximos anos das outras áreas. Aqui a gente mencionou, o Thiago mencionou que a gente tem um plano de crescimento da parte de ABL de shoppings. Esses shoppings, todos eles, com exceção de um pequeno na Faria Lima, todos eles estão... Aliás, desculpe, a meio quarteirão de onde a gente está aqui. Então, quem sai do prédio aqui pela Leopoldo vira à direita, perdão, assim que atravessar a rua, aquela fachada toda ali da Leopoldo, da Faria Lima e também já tá da Atílio Inocente, viram um empreendimento que é esse empreendimento... FL Shops. O FL Shops. Isso. Ele é o único que não está inserido no multiuso, mas ele está num bairro que a gente já tem gastronomia, vai operar um hotel na Pedroso e já entregou diversos empreendimentos residenciais. Então, a gente conhece bem o bairro e o bairro tem o nosso cliente. Tá? Então, faltava mesmo essa parte de consumo. Os demais, todos estão inseridos em projetos que a gente tem real estate, que a gente tem um multiuso. A gente tem quase 200%, 160% de aumento de ABL própria. Acho que especificamente nesse segmento, que é o que a gente realmente precisa de um recurso que não vem do cliente, que é o CAPEX, para fazer essas expansões, cerca de 800 milhões, mas a gente tem uma estratégia que a gente vem fazendo desde 2009, que é de desinvestir participação minoritária. E a gente gosta de frisar essa estratégia, porque também não é o padrão que a gente vê das empresas listadas, que a gente vê recomprando participação. A gente basta ter 50-01, que a gente consegue atingir o nosso cliente de alta renda, trazer qualidade e o produto que ele precisa. Acho que aqui o objetivo principal para a gente de ter o investimento no shopping não é fazer simplesmente um resultado decorrente da alocação de capital e o retorno que isso traz via aluguel. A gente pensa um pouquinho diferente. Para nós, o shopping é meio para servir o cliente. Eu preciso do meio físico para bem servir aquele cliente. Então, a gente faz um investimento no shopping como um todo e usa o canal de fundos imobiliários para desinvestir participações minoritárias. Então, eu gosto de dizer que a gente tem uma relação boa com os fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário quer ser passivo na gestão operacional
e quer ser minoritário na exposição de capital. Eu quero exatamente o oposto. Eu quero ser ativo na gestão operacional e eu quero ser majoritário na questão de patrimônio ali alocado, que eu preciso desse majoritário do patrimônio para assegurar a gestão operacional. Então, dentro dessa nossa estratégia para shopping centers, o que é o objetivo aqui no final do dia? É melhorar o atendimento dado aos nossos clientes por aumento da proximidade de pontos físicos ao lugar onde ele mora ou onde ele frequenta. Portanto, quando a gente fala de isso aqui está inserido, shopping center está inserido no contexto daqueles projetos multiuso, a gente está dizendo exatamente isso. É onde é o escritório dele, onde esse cliente mora. E quando a gente olha essa curva de expansão que nós temos, os dois principais investimentos que a gente faz, eles estão voltados para 2 shoppings dominantes da companhia. O Shopping Cidade Jardim, que hoje é o principal shopping fashion do país. Hoje já tem talvez uns 10 anos que o shopping acabou ocupando esse espaço, e o Catarina Fashion Outlet, que é o maior e o principal outlet fashion do país. Então, esses 2 shoppings, que não tem vacância, a gente não tem problema de inadimplência, tem fila de marcas querendo ter os seus produtos comercializados dentro daquele shopping. A gente viu que tinha uma oportunidade aqui de fazer essa expansão. Então, a do Cidade Jardim está quase concluída, a gente deve inaugurar durante o primeiro semestre do ano que vem, e a do Catarina a gente inaugura em 2023. Perdão, finalzinho de 22, início de 23. Então, o que a gente olha aqui para esse ciclo de CAPEX da companhia? Primeiro, o dinheiro está em caixa, porque a gente fez follow-ons assim, recentes que a gente captou dinheiro exatamente para isso. Segundo, a gente não quer imobilizar o capital, a gente quer investir 800 para tirar 650 via desinvestimento. Ah, mas esses caras são malucos. Não, não é maluco. A gente tem 1 bilhão e 900, quase 2 bilhões de reais de desinvestimentos feitos em shopping center. Para um total de capital investido da companhia de 1 bilhão e 400. Então, entre o que a gente colocou e o que a gente tirou, já tirou por volta de 500 milhões líquido de capital e ainda mantém esses 66 mil metros quadrados aqui de ABL. Então, a nossa estratégia de atender o cliente, ela também está com o olho no retorno sobre o capital investido, no ROA, no Return on Asset. Então, a mensagem que a gente quer dividir com vocês aqui é o seguinte: quando a gente olhar essa execução do crescimento por expansões, seguido do desinvestimento, a nossa tendência do ponto de vista de geração de resultado nessa divisão é que, com 1 ano do incremento de resultado, a gente paga o incremento de capital. Então, ele vai dar 100% de retorno sobre o capital investido no período de 1 ano. E aqui a gente praticamente está dobrando a geração de resultado da companhia sem necessariamente ter um crescimento da mesma proporção do capital investido. Isso. Só ressaltar que esses empreendimentos são importantes para o real estate que eu comentei. Então, por exemplo, a expansão do Catarina, que é relevante, ele está dentro de um cluster que a gente chama Parque Catarina, que a gente tem um projeto residencial para ser lançado no começo do ano que vem, que é o Catarina Town. Deixa eu passar aqui para o próximo. Só para pincelar, né, Tiago, a gente tem um plano também de crescimento. A gente tem a hospitalidade e gastronomia, a gente opera sobre hoje pela marca Fasano. É um segmento asset light, muito parecido com uma gestora, ou seja, a gente opera um ativo de terceiro e, com isso, ganha um fee de operação, mais o kicker, né, se atingir aí níveis de performance. Hoje, a gente tem 8 hotéis em operação e a gente tem um contrato, aí, um plano de crescimento para ter 17. Alguns já contratados, a gente tem 5 já contratados, que o Tiago citou um deles, por exemplo, no próprio Shopping Cidade Jardim. A gente vai ter hotel também nos nossos projetos de real estate, então, no Catarina Town, no Boa Vista Village. Hoje, a gente já tem na Fazenda Boa Vista. Então, também faz parte do empreendimento de real estate ter a questão de hospitalidade. E a parte de restaurante e gastronomia fortalece o nosso crescimento de shoppings, fortalece o nosso empreendimento de real estate multiuso. Então, a gente tem um pipeline também para 39.
como essa operação é asset light, a gente não tem grandes necessidades de CAPEX. Então, é uma operação que a gente só aumenta o resultado operacional, né? Comentar assim, bem rápido com vocês, a parte de hotéis, a JHSF comprou a empresa que detém a marca Fasano em 2007, tinha um hotel em operação, como a Mara já colocou, são 8 hoje, e a gente tem esse plano de ir a 17. Tem uma parte desses 17 que, inclusive, acontecem fora do Brasil. A gente está com um movimento importante de internacionalização da marca. A gente abriu esse ano o Hotel Fasano Nova York. E a gente está vendo uma operação também para Miami e algumas outras nos Estados Unidos e na Europa. Sempre num contexto de que a atividade hoteleira ela não investe no hotel. O hotel é propriedade de uma pessoa, um grupo de investimento, que precisa de alguém que traga o know-how de gestão. E esse é o nosso papel na hotelaria. Na parte da gastronomia, a gente também, quando comprou essa operação em 2014, eram 5 restaurantes. Hoje a gente está com 26 restaurantes. Cada novo hotel ele dá a oportunidade de abrir, no mínimo, um restaurante, fora as oportunidades de abertura de restaurantes que vêm associadas com a expansão dos shopping centers. Então, aqui mais um exemplo de como essa relação simbiótica entre a expansão imobiliária da parte de moradia da companhia fomenta novos negócios para shopping center, que fomentam novos negócios para gastronomia e, em alguns casos, inclusive, também para a hospitalidade. Então, essa daqui é a estratégia desse negócio para os próximos anos. Isso. Por último, o nosso mais recente segmento de negócio é o aeroporto executivo. A gente trouxe aqui as principais receitas e despesa para desmistificar um pouquinho o modelo de negócio do aeroporto. A gente usa muito a metáfora de um estacionamento, onde o cliente ele estaciona o seu avião e aí a gente cobra uma taxa, que é a hangaragem, e aí pode ser coberto, descoberto, mensal, avulso. E para ele estacionar, ele entrar nesse estacionamento, ele passa por uma pista, onde a gente cobra uma taxa, como se fosse um pedágio, uma taxa de movimentação, é uma outra receita. E, por último, ele precisa encher o tanque para decolar, né, por questões de segurança pousa vazio, né, mais vazio possível. E a gente também cobra um spread em relação ao combustível que a gente compra, revende. A questão de custo é bem simples, a gente tem seguros, um staff para atender o cliente, e também o custo mais relevante é o variável, que é o spread de combustível. Então, a gente compra e repassa com o spread. E aí, despesa como condomínio, como água, luz. Então, é um PNL, é um modelo financeiro bem simples. Tá? O aeroporto, o Thiago falou, ele tem 2 anos, ele foi inaugurado no final de 2019. A gente está numa fase de ramp-up, então, fazendo a comercialização para atingir 250 aeronaves, que é o nosso target, em torno de 30% do market share de São Paulo. Então, a gente está nesse ramp-up, tá, de operação. Deixa eu passar para o próximo, que tem um plano aqui. Nosso plano de expansão, para atingir esse 250, a gente precisa fazer uma expansão. A gente já está fazendo, já está na 3ª expansão de hangar. O CAPEX dessa expansão relativamente marginal em relação ao que já foi investido, então, um hangar mais ou menos 7 a 8 milhões de reais. E atingindo os 17 hangares, a gente, com um mix que a gente tem hoje, imagina ter os 250 aviões lá ocupados. A comercialização está indo bem rápido, acho que algumas das pessoas têm, eu estou vendo que tem alguns analistas aqui que já foram lá, a gente está com os hangares cheios. E a gente colocou uma matemáticazinha aí sem número, que como é marginal o CAPEX, conforme eu vou adicionando hangar, eu aumento minha alavancagem operacional, porque eu tenho os custos que eu já tenho, né? Então, eu aumento todas as receitas que eu descrevi no começo, no primeiro slide. Acho que assim, cabe destacar que cada uma dessas atividades que a Mara apontou, por exemplo, a atividade de hangaragem, ela é uma atividade que tem investimento de capital para ser feito, mas o custo operacional dela é relativamente baixo. Então, ela agrega muita receita, agregando pouco custo, mas ela agrega capital.
Só que essa relação do capital para o retorno, o payback acontece em menos do que 2 anos. Então, para a gente é interessante fazer esse investimento pela taxa de retorno alta que ele traz para a companhia. Mais aviões angarados ou mais aviões avulsos usando o aeroporto, é como se o fluxo da rodovia pedagiada, na analogia que a Mara trouxe, ele crescesse. Portanto, a gente também não tem grandes gastos com esse pedaço da operação, que é uma intensificação do uso da pista de pouso e decolagem, basicamente. Então, o que a gente está vendo nesse cenário que eu estou descrevendo para vocês? Receitas que crescem com alguma alocação de capital, mas com um bom retorno sobre o capital investido. E, por fim, a gente gera um terceiro fator, que é o aumento da litragem de combustível vendido. Então, a gente resume isso aqui tudo como uma matemática, uma equação financeira para criar alavancagem operacional. Então, o nosso trabalho tem sido feito de maneira progressiva, crescer a base de hangares. Nós inauguramos o aeroporto com 2 hangares. Em menos de 6 meses, nós fomos surpreendidos pela demanda. Aliás, surpreendidos, a demanda se mostrou existente, que essa era a nossa tese. Aí a gente, rápido, fez mais 3 hangares, que rápido lotaram. A gente está fazendo mais 6 para ir a 11, e isso deve estar pronto meados do ano que vem. E, durante o ano que vem, é provável que a gente faça esse segundo lote de mais 6 para chegar, então, aos 17 hangares. Então, isso daqui é a lógica do aeroporto. O que a gente quer fazer com o aeroporto? Algo muito parecido com o que a gente fez com os shopping centers. Nós investimos, estabilizamos um fluxo de caixa de um ativo maduro, e, a partir do momento que a gente consegue fazer isso, ele passa a ter um bom preço. Então, a gente está trabalhando para fazer um nível de retorno sobre capital investido que dê um preço atrativo para a companhia desinvestir uma participação minoritária. Então, a gente mantém o controle operacional do aeroporto, a gente mantém um capital da companhia investido no aeroporto, mas a gente quer sacar nesse movimento todo o investimento que foi feito no aeroporto. A mesma lógica de gestão de capital que a gente tem no shopping centers. Bom, entrando na parte financeira. Deixa eu aqui falar um pouquinho de hard finance para vocês, e se alguma coisa que a gente falar aqui não soar fácil para vocês, a Mara está no ri@jhsf.com.br ou no 3702-5473. É 3702 JHSF, para quem não quiser decorar o número, decora só o JHSF. Posso ficar de pé? Atrapalha? Não? Então tá bom. Só para explicar rapidinho para vocês, normalmente quando a gente apresenta as DFs da empresa, a gente apresenta um balanço que é consolidado. Ele aparece essa coluna aqui para todo mundo. O que a gente tem feito mais recentemente é procurar mostrar para o mercado como é que a gente faz a alocação do capital, como é que a gente faz a gestão das fontes de financiamento e como a gente está olhando a relação de geração de caixa sobre capital alocado. Então, a ideia desse balanço aqui desconsolidado é exatamente mostrar isso para vocês. Então, quando a gente olha na incorporação, a gente vê lá praticamente 2 bilhões e 400 de ativos, que preponderantemente é 1 bilhão e 100 de recebível com 1 bilhão e 100 do Land Bank. A gente falou nesses 2 números aqui durante a nossa apresentação. Então, daquele 1 bilhão e 81, perdão, de 1 bilhão e 69, que a gente quer tirar os 39 bi de VGV. E aquele 1 bilhão e 81 é um dinheiro que, nos próximos 2 anos, ele passa no caixa da empresa, fruto de imóveis que nós já vendemos, que nós já entregamos, e quando a gente olha quanto de valor é a garantia que a gente tem aqui, é por volta de 4 vezes esse valor. Então, em outras palavras, se a gente fosse para uma linha de execução da garantia que está por trás dessa carteira, eu estou falando de cerca de 4 bi de valor. Portanto, é uma carteira de curto prazo, baixíssimo risco, e ainda uma carteira que é indexada, aí, como eu falei, a IPCA, IGPM e alguns outros indexadores. E como é que a gente faz o financiamento dessa atividade? A gente tem 529 milhões de dívida total nessa divisão, portanto, eu estou falando metade da carteira de recebíveis,
com um fluxo de amortização que é muito mais longo do que o fluxo de amortização da própria carteira de recebíveis. Então, é um negócio muito gerador de caixa, com muito valor a destravar para os nossos acionistas, com baixa alavancagem. Quando a gente olha para o aeroporto, a gente está olhando lá 729 milhões de investimento. Esse é o investimento que a gente tem realizado até agora no aeroporto. E quando a gente fala do aeroporto, a gente não está aqui só dizendo da estrutura física do aeroporto. Um dos negócios que a gente toca dentro do aeroporto, a gente chama de Catarina Jets, que é um serviço de compartilhamento de aeronaves que a gente presta para os nossos clientes. Então, as aeronaves estão dentro desse valor. E, olhando o endividamento, a gente tem lá 160 milhões. Então, a proporção entre o custo do investimento e a dívida que a gente tem é da ordem de 20%. Portanto, também um patrimônio imobiliário a custo muito maior do que o endividamento que a gente carrega. Então, como exercício do que a gente falou, esse plano de capex que a gente tem para o aeroporto, dos novos hangares, são 12 hangares, com um investimento médio da ordem de 7 milhões por hangar. Então, a gente está falando de 80, 85 milhões de investimento, é o que a gente estima para esse ciclo. Portanto, a gente chegaria ali perto de 800 milhões de capital investido nessa operação. Só que quando a gente olha a geração de caixa que o aeroporto traz para a gente, aqui eu não posso dar o guidance, mas ele traz um nível para a gente de retorno sobre o capital investido espetacular. Então, o que a gente está fazendo? Vamos fazendo esse exercício aqui, e lá na frente, quando a gente estiver naquele nível de geração de caixa, a gente, então, gera um evento de liquidez para os nossos acionistas. Repito, a exemplo do que foi feito com os shopping centers. Olhando a parte de shoppings, o que é interessante aqui é o seguinte, quando foi implantado o IFRS, foi dado às companhias a prerrogativa de registrar os ativos a valor de mercado ou a valor de custo. A gente optou por registrar valor de mercado. Então, quem determina o valor de mercado não somos nós. Quem determina o valor de mercado é uma empresa de avaliação, que é a Cushman & Wakefield, que faz 80% das avaliações das empresas aqui no Brasil. E eles atribuem para o nosso negócio de shopping center um valor de 3,4 bilhão de reais, dos quais 1.400 é o custo contábil daquilo que a gente tem na companhia. E eu vou refrisar, é o custo contábil. E por que é o custo contábil que eu estou batendo aqui na tecla? Porque o custo caixa nosso é negativo. E o balanço não mostra custo caixa, ele só mostra custo contábil. Então, quando a gente olha hoje o retorno que a companhia gera sobre custo, a gente tem que olhar lá o EBITDA ajustado, o NOI, qualquer indexador que você queira, sobre o 1.400. Se a gente quiser ver o Return on Value, que é um outro indicador, e aqui é um indicador muito usado para quem vê fundo imobiliário de shopping, que é o Dividend Yield, tá? A gente deveria somar ao 1.400 o 1.441, que é a propriedade para investimento daqueles ativos que já estão em operação. Então, praticamente dobra. Então, se dobrou o capital e manteve o mesmo retorno, a gente vem pela metade no que seria o dividend yield. Em outras palavras, também para quem é técnico e gosta dessa discussão, isso aqui é a cap rate média que foi atribuída ao fluxo de caixa desse negócio pelo avaliador independente. E, por fim, como a gente tem projetos de expansão, esses projetos já são avaliados em 623 milhões de reais. Portanto, essa aqui é uma decomposição de como a gente olha o capital que está lá alocado nos shopping centers. Falar do financiamento. A gente olha para aquele patrimônio de 3,4 bilhões, uma dívida total de 802 milhões. Essa dívida daqui é uma dívida com prazo total de 16 anos, ou seja, uma dívida muito longa. Tá? E, por ser muito longa, ela traz baixo risco financeiro para o uso dessa fonte de financiamento como forma de suportar esse negócio. E, dentro desses 802 milhões, a gente tem uma operação de CRI, que são 120 milhões, que é um CRI conversível, mandatoriamente, numa participação minoritária nesse projeto que a gente tem aqui na esquina. Portanto, é uma dívida que, no dia que a gente entrega o empreendimento, ela desaparece do balanço,
levando junto com ela uma fração pequena do empreendimento que a gente fez aqui. Então, que mensagem também que eu estou querendo trazer para vocês? Existe uma lógica patrimonial entre o que vale o negócio, o tamanho da dívida, e ainda tem essa dívida que está temporariamente majorada por uma transição entre a fonte de financiamento ter sido uma dívida que custa, cara, está 100% do CDI que custa essa dívida. Quando eu digo caro, aqui está entre aspas. Para que a gente, então, no momento que entrega o shopping, passa aquela fração ideal minoritária para o financiador. Quando a gente fala de hospitalidade e gastronomia, a gente tem alguma coisa, quando a gente fala de capital, de asset light, a gente tem mais ou menos entre 3 e 4 milhões de reais investido por unidade que a gente opera. Então, o crescimento das unidades, a gente deveria imaginar um pouquinho de crescimento desse capital, desses 151 milhões ali que a gente tem, que estão sendo financiados por 91 milhões de dívida. Então, também a gente tem uma baixa alavancagem entre o ativo que a gente tem investido e as fontes de financiamento. E, por fim, a gente deixa toda a gestão de caixa dentro da holding. Então, tem lá quase 840 milhões de caixa, e a holding tem algumas linhas de financiamento, que são esses 345 milhões, também com um perfil muito de longo prazo. Então, essa abertura toda aqui que a gente fez, ela ajuda a gente a fechar agora aqui uma análise mais quantitativa da companhia. As mensagens que eu dividi aqui com a Mara, com vocês, é o seguinte: nós temos para cada unidade de negócio uma estratégia para fazer crescer o fluxo de caixa operacional. No caso da incorporadora, são os lançamentos em cima do land bank que a gente tem. No caso do shopping center, são as expansões, o crescimento do varejo, e eu acabei não comentando, nós não comentamos a questão do digital. Tá? Depois, no Q&A, se alguém tiver alguma pergunta específica, a gente volta aqui. Quando a gente olha a parte de hospitalidade e gastronomia, é um plano de crescimento orgânico, e boa parte desse crescimento orgânico vindo ou de coisas já contratadas no Brasil ou em prospecção fora do Brasil. E o aeroporto, o crescimento do fluxo de caixa operacional, ele vem daquela combinação mais hangares, mais operações, mais spread de combustível. Olhando isso, o impacto disso no fluxo de caixa de investimentos, por tudo que a gente falou, a gente não está olhando nada negativo no fluxo de caixa de investimento de terrenos, portanto, a gente está colocando como neutro ali. Na parte de shoppings, a gente quer continuar com aquela lógica de reciclar capital, então, aqui, numa visão de filme, a gente espera crescer 150 milhões, aquele 1 bi 400 que eu mostrei no slide anterior, que é o custo contábil, fazendo, portanto, continuando, portanto, com a reciclagem de capital. Nos hotéis e restaurantes, a gente também está vendo uma coisa muito pequena, imaterial, dentro dos números que a gente traz aqui, e no caso do aeroporto, ter um número positivo, que é o desinvestimento que a gente falou. Tá? Então, fluxo de caixa para cima, operacional, fluxo de caixa de investimentos no tempo, também positivo por conta do desinvestimento, e isso encontrando um fluxo de caixa de financiamento baseado numa posição de caixa alta, num perfil de dívida longo e num baixo nível de alavancagem. Então, hoje, quando a gente fala do nosso nível de alavancagem, a gente pode olhar simplesmente o caixa menos a dívida, a gente vai chegar à conclusão que isso daqui dá por volta de 1 bi 100, 1 bi 200 de dívida líquida na companhia. Só que a companhia tem aquele recebível performado, que ele é um quase caixa. Eu não estou dizendo que isso é um caixa, mas no raciocínio da dívida líquida, a gente olha para isso e fala assim, olha, a gente não tem histórico de inadimplência no nosso recebível. É muito mais uma decisão da companhia comercial com o cliente para facilitar o processo de venda. Eu já aprovo o crédito ali para ele. A gente está falando aqui de um perfil de pessoas que ou tem muita renda ou tem muito patrimônio. Então, a gente não tem esse problema que as empresas de média renda ou de baixa renda têm, que elas precisam repassar aquele risco para o banco, porque o nível de risco lá é diferente do nível de risco cá.
Então, a gente olhando essa posição, são 2,7 bi vamos chamar nesse raciocínio de caixa mais recebíveis, para fazer frente a uma dívida de 1,900 eu não me lembro das bolinhas 900, aqui, mas é 1,900 baixo. Tá? Então, essa nossa estratégia financeira, ela dá para a gente, a todo vencimento de dívida que a gente tem, a prerrogativa de ou alongar, se as condições forem boas, ou de diminuir um pouquinho da nossa posição de caixa. Então, a gente conseguiu rebalancear com pluralidade de fontes de financiamento. Né? Então, a gente usa pouco banco, a gente usa muito CRI, que é um instrumento incentivado, é um instrumento que existem situações da gente fazer CRI para pessoa física, portanto, ele tem um prazo um pouco mais curto do que o CRI que vai para fundo imobiliário, que tem prazo mais longo. Então, a depender do balanceamento que a gente precisa de uma fonte de capital, a gente pode ir nos bancos comerciais parceiros da companhia, no mercado de CRI de pessoa física ou no mercado de CRI de institucional. E foi com essa construção que a gente trouxe uma dívida, uma cara de amortização dessa dívida muito suave. Então, a gente tem batido muito tempo na tecla de que, como gestão da empresa, a gente quer trabalhar num cenário de estrutura de capital subalavancada, e o fato pelo qual a gente quer trabalhar subalavancado é para, principalmente, poder aumentar a previsibilidade da distribuição de dividendos. Que para uma companhia que hoje tem 115 mil acionistas, dos quais talvez 114.998 são pessoas físicas, a gente acha que é um atrativo. A gente acha que tem mérito em trabalhar dessa maneira. Então, com isso, a gente fecha aqui um pouquinho a mensagem que queria trazer para vocês, e a Mari e eu, a gente está aqui à disposição para as perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Mara. Eu queria começar as perguntas com duas aqui. Uma é se o Nordeste é interessante. A gente está vendo muitos hotéis AAA indo para o Nordeste. Se é interessante esse caminho no segmento de hospitalidade, se vocês estão enxergando isso. E também, com relação à incorporação, eu vi que vários do Land Bank está relacionado aos projetos multiusos. Mas lá atrás, a JHSF fazia imóveis residenciais aqui no Itaim, Jardim Paulistano. Isso está na cabeça da companhia ou não? Em termos de incorporação, focar nos projetos que tenham sinergia com varejo, com shoppings? Vamos lá, de maneira bem assim objetiva. Nordeste, a gente tem um hotel em Salvador, e nesse momento a gente não está prospectando... e Trancoso. Trancoso, vai abrir Trancoso agora no Ano Novo. E Trancoso. E a gente não está prospectando muitas coisas. Não quero ser mal interpretado no que eu vou falar aqui, mas o turismo no Brasil não é fácil. A gente tem uma questão que não é óbvia de ser resolvida, que é a qualidade do serviço que é oferecido, e isso acaba sendo um fator que, para esse perfil de hospitalidade que a gente quer trabalhar, a infraestrutura é carente, a oferta de mão de obra, muitas vezes, é inexistente, o que torna o negócio, do ponto de vista operacional, complexo. Tá? Isso quer dizer que a gente não vai ver mais hotéis na região norte ou nordeste? Não é isso. A gente acha que tem pouquíssimas localidades aonde justificaria ter um hotel no padrão do que a gente faz. E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente não faz hotel de 500 quartos, 600 quartos. Os nossos hotéis têm... A gente tinha hotel de 30 quartos há pouco tempo, a 120 quartos. Então, é um negócio muito nichado aquilo que a gente olha. Tá? Mudando para a sua segunda pergunta, que é a pergunta com relação a voltar a fazer empreendimentos em terrenos menores, eu diria para você que isso não está na nossa estratégia. Porém, se aparecer uma coisa muito óbvia, que faça sentido numa região que a gente já tem algum tipo de presença, a gente pode parar e olhar. Mas não parece ser muito esse o cenário. Acho que até eu vou repetir aqui
o que o Abrão falou. Não está fácil comprar terreno em São Paulo. Né? Lembra das margens que eu falei, né? Acho que... Então, assim, esses dias ofereceram para a gente um terreno não muito longe de onde nós estamos aqui, e a gente parou para fazer conta. Para gerar o tipo de margem que a gente gosta de ter, teria que vender a R$85 mil o metro quadrado. Aí a gente falou assim, poxa, o terreno é numa região boa, mas a gente só vai fazer o projeto se for para ganhar dinheiro. E aí, quando a gente foi ver, não tinha mercado para pagar o preço que precisava. Então, a gente olha, mas a gente tem mais dito não do que dito sim. Então, acho que aqui ajuda um pouco a trazer a tua resposta. Sem dúvida. Perguntas? Tiago, obrigado pelo tempo seu aí da equipe. Parabéns pelo trabalho que a JHSF vem fazendo. Também tenho duas perguntas. Uma delas acho que o mercado tem falado muito de tendências seculares, né? E uma delas é o pessoal sair da cidade grande e começar a migrar mais para as cidades do interior. Então, quais novos projetos a empresa tem feito para capturar essa tendência secular? E pensando mais a longo prazo, a empresa ela pretende descer para projetos alta renda ou até média renda, ou ela quer sempre estar nesse ultra alta renda e, eventualmente, começar uma diversificação geográfica no país? Parabéns pelas duas perguntas, são excelentes assim, para a gente até poder pontuar. A gente tem uma fala dentro da JHSF que o nosso papel não é baixar a barra, é aumentar a barra. Então, a gente não tem planos de ir para alta renda ou para média renda. Acho que a gente quer ficar onde a gente está. A gente acredita e muito dentro desse mercado que a gente participa, em todas as verticais. Né? Até trazer um pouco de número para vocês. E aqui eu vou pedir para alguém rápido responder. Alguém aqui faz ideia do que é o market cap da LVMH? 300 bilhões de euros. Há 10 anos atrás, era 40. Outra empresa, a Hermès. Vocês já ouviram falar? Alguém quer chutar o valor de mercado da Hermès? 190 bilhões de euros. Há 12 anos atrás, era 6. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Que, em algum momento, vai dar um clique. E a gente está perseguindo esse clique, a gente está se fortalecendo enquanto a empresa que está ocupando esse espaço. Contar um pouco aqui da cozinha de casa para vocês. A gente tem, no grupo dos executivos da empresa, quase 30 pessoas que a gente julga que são hiperestratégicos do ponto de vista de formação, de liderança, de equipe. Essas pessoas participam de um programa de stock option. Dessas 30, nós temos 15 que a gente tem um programa que a gente chama de programa de sócios, que é um programa onde 2/3 da remuneração dessas pessoas é paga de maneira necessariamente variável, do variável em ações, e essas ações existe um lock-up moral entre todos nós. Ou seja, quem é sócio não vende ação. Se vender ação, deixou de ser sócio. E por que eu estou colocando essa mensagem para vocês? Porque a gente acredita nesse modelo de negócio. A gente acredita nisso daqui e a companhia vem perseguindo. Quando a companhia fez o IPO dela em 2007, muita gente ria da existência desse mercado. E a gente estava ainda mais verde do ponto de vista de ter construído a plataforma. E a plataforma está aqui hoje. A gente tem olhado de maneira, vamos dizer, estratégica como fazer o crescimento da plataforma, inclusive para seguir esses movimentos seculares, como você colocou. Então, existe esse movimento mundo afora de êxodo das grandes cidades? Sim, existe. É só São Paulo? Não. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma região que é muito cara para viver, portanto, o tamanho das casas é relativamente pequeno, que é Manhattan, o que aconteceu? Fora de Manhattan, você formou várias localidades. Se você pegar praticamente o estado inteiro de Connecticut, ele é economicamente ligado ao que está acontecendo
lá em Manhattan. E quando você olha para lá, o que acontece? Está 1 hora de deslocamento de Manhattan. Então, quando a gente olha o polo da Boa Vista, o complexo Boa Vista, a gente está olhando com esse olhar, de que várias famílias vão optar por ter lá a sua primeira residência, e aquele membro da família que precisa vir a São Paulo, ele faz o deslocamento dele lá de 1 hora. Eu não sei se vai ser todo dia, eu acho que a tecnologia toda que veio com a pandemia também mostra que dá para racionalizar um pouco essa questão do deslocamento. Então, a gente tá vendo esse polo da Boa Vista com esse olhar, nós estamos olhando também o polo do Parque Catarina com esse olhar, sem perder de vista São Paulo, porque São Paulo vai continuar por muito tempo ainda ser um grande polo de atração para que pessoas do Brasil se mudem para São Paulo. São Paulo, eu não sou de São Paulo, então eu posso falar isso por experiência própria. São Paulo é aspiracional, profissionalmente falando. As grandes oportunidades estão aqui na cidade. Outro movimento que a gente está vendo também, muitas capitais fora de São Paulo cresceram muito, e as famílias que são as famílias historicamente ricas daquelas cidades começaram a ficar muito expostas. Essas famílias estão saindo da sua cidade de origem e estão vindo viver em São Paulo de maneira mais anônima. Então, isso daqui também gera um fluxo de um cliente que não estava tão próximo da gente passar a estar próximo da gente. Hoje, é muito comum, nos finais de semana, na Boa Vista, virem famílias que pousam de avião no Catarina e, em 20 minutos, ele saiu do aeroporto, ele está dentro da casa que a família tem na Fazenda Boa Vista. Portanto, um empreendimento que nasceu olhando São Paulo, ele se transformou num polo que hoje recebe fluxo do Brasil. Tá? Então, a gente está olhando nessa direção de manter a barra sempre muito alta e de olhar essa busca por melhoria de qualidade de vida. Lembra que eu falei do propósito logo lá no início? Nosso propósito é levar a melhoria de qualidade de vida, percebendo oportunidades que o mercado não mapeia, porque o mercado muitas vezes está olhando volume, e o nosso negócio não é olhar volume. Quando a gente fala da tradução daqueles 39 bilhões de VGV, a gente não está falando de 10 mil unidades. Para um universo de mais de 300 mil pessoas, que a gente olha como público endereçável. Então, a gente está falando de uma penetração de 3%, dentro do 0,1%. Mais alguma pergunta? Carlos? Oi, bom dia, Tiago, bom dia, Mara, bom dia a todos os presentes. Meu nome é Carlos André, eu sou analista aqui do TC Matrix. A gente, inclusive, esteve ontem visitando as propriedades da JHSF. Minha dúvida é sobre a operação. Conta aí, eu exagerei em alguma coisa que eu falei aqui, ou você viu em loco? Muito bonito lá. Obrigado. Isso. Minha dúvida é sobre as operações de aeroportos, que a gente está com a dificuldade de calcular esse ramp-up de vocês. Seria sobre a estrutura de custos fixos e variáveis atual. O aeroporto está gerando, nesse último trimestre, 7 milhões de receita, quase 2 milhões de EBITDA. A gente sabe que tem um ramp-up que vai aumentar os hangares de 5 vai quase triplicar, chegar a 17 no projeto final que a gente visualiza aqui. E a gente queria saber mais sobre essa estrutura de custos fixos e variáveis, quanto pode alavancar essa estrutura de aeroportos. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui só para a gente pegar, porque a resposta ela passa por a gente olhar os segmentos. Tá? Então, aqui no segmento dos hangares, o custo é fixo. Ou seja, a gente crescendo os hangares, óbvio, tem uma pequena adição de pessoas que vão operar os pushbacks. Pushback é o nome de um equipamento que a gente usa para fazer a movimentação do avião dentro do aeroporto. Mas, relativamente ao tamanho do crescimento da receita, é pouco representativo. Na parte dos serviços, ele também cresce, mas ele não cresce de maneira proporcional, ou seja, o aeroporto, por característica, um negócio de baixo movimento, a gente tem, boa parte do tempo, a equipe fica aguardando o próximo voo. Portanto, se a gente tiver
mais voos a gente consegue absorver bem com a equipe, com as equipes que tem lá hoje. Óbvio que vai chegar um ponto que a gente precisa crescer um pouquinho essa proporção, ou essa quantidade, melhor dizendo, de operadores, mas a lógica desse business é uma lógica também de custo fixo. Por fim, a parte de combustível, ela é 100% custo variável. Então, mas é um custo variável também que a gente só tem se tem a receita variável. Para a gente, no final do dia, o que é importante é que o resultado dessa equação, que é o tal do spread do combustível, nominalmente ele é positivo. Esses dias eu falei uma frase, até alguém colocou um entre aspas aí, eu vou repetir ela. Para a gente, o mais importante é gerar a margem nominal, não a margem percentual. Então, neste contexto, ter uma operação como a de combustível, ele vai ser, ou ela é, dilutiva na margem percentual. Mas ela é contributiva do ponto de vista de margem nominal. Então, pensando um pouco na lógica do aeroporto, o que dá para imaginar na parte das margens dessa estrutura que é fixa, são margens mais com cara de gestão de property. 60%, 70%, 80%, 85% de margem EBITDA. E já a parte que ela é a parte não fixa, acho que alguma coisa ali na casa dos 20% é um número adequado para pensar. Perfeito, obrigado. Um ponto importante que acho que no 3T ainda não está 100% no resultado, a gente teve a internacionalização no final de julho. Então, a gente está tendo um grande movimento de voos internacionais que têm receitas dolarizadas maiores. A gente tem receita com combustível também, porque eles são aviões maiores, tem que encher mais tanque. Então, também isso faz parte desse ramp-up. Tá? Acho que, assim, para a gente ainda só fechar o assunto aqui aeroporto, acho que todo mundo, inclusive a gente, tem que ter a compreensão de que o aeroporto ele é um business que a gente tem que trabalhar esse conceito da alavancagem operacional por aumento da eficiência do ativo alocado. Então, assim, boa parte daqueles 720 e poucos milhões que eu mostrei aqui, ele foi a parte de infraestrutura do aeroporto. E aqui, por infraestrutura, eu quero frisar bem a terraplanagem. Em cima dessa terraplanagem foi feita a pista e foram feitos os hangares. A pista e os hangares começam a gerar resultado. Mais hangares, eles geram diretamente mais receita do que o capital que está lá, proporcionalmente mais do que o capital que foi investido. Então, por isso essa lógica de que é quase que só no final do projeto que a gente vê acontecer esse efeito da alavancagem operacional. Lembrando que todo o custo de overhead que a gente tem daquela operação, ele hoje já está também lá colocado. Então, é por isso que é importante crescer a receita, só que para crescer a receita precisa crescer hangar. Crescendo hangar, cresce movimentação. Crescendo movimentação, também cresce comercialização de combustível. Então, é um fator puxando o outro. Eu acho que no começo também da abertura dele nos primeiros trimestres teve um impacto também de fechamento de fronteira. Então, essa velocidade, apesar da gente ter tido um número alto, ou um número maior do que o esperado, mais rápido do que o esperado de hangarados, de aviões vindos, eles ficavam parados, porque as fronteiras estavam fechadas. Então, agora sim está vindo esse movimento. Bom, Tiago, Mara, muito obrigado pela apresentação, foi ótimo.